De volta ao seu programa, obrigado pela sua participação aqui constante com a gente. E hoje a gente falando aí sobre as manifestações populares. Você está acompanhando na mídia e a gente também está trazendo a nossa abordagem aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Daqui a pouco eu vou conversar, inclusive, com o pastor Oliveiro Júnior, para a gente entender qual é o nosso papel como cristãos, como é que a gente deve enxergar com um olhar bíblico, um olhar cristão, tudo isso que está acontecendo. Agora eu vou voltar a falar com a Bianca. Bianca, você tem imagens de algumas manifestações em capitais aqui do Brasil, né? Sim, nós temos. Inclusive, a nossa equipe, a equipe de jornalismo Novo Tempo, esteve em São Paulo na segunda-feira, também ontem ali, para acompanhar as manifestações bem de pertinho que aconteceram de fato ali na capital paulistana, agora, na capital paulista, perdão. Agora, no Rio de Janeiro também vamos ter imagens, temos imagens também de Brasília, inclusive no Rio. Não sei se a gente pode assistir agora, no Rio de Janeiro nós tivemos 100 mil pessoas que ocuparam pacificamente o centro da cidade no fim do protesto. Um pequeno grupo tentou invadir a Assembleia Legislativa, é verdade, inclusive depredou o patrimônio público, mas esse pessoal foi contido pela polícia, inclusive o prejuízo com essa depredação vai custar aí pelo menos 2 milhões de reais. Esses manifestantes entraram em confronto com os policiais, atirando coquetéis molotov. E, além disso, destruíram carros, depredaram prédios públicos no confronto que terminou com pelo menos 27 feridos, Wagner. Bom, e a manifestação também na capital paulista foi pacífica, mas no final da noite uma multidão de manifestantes cercou a entrada da sede do governo estadual, o Palácio Bandeirantes, a gente pôde acompanhar também. O grupo tentou entrar, mas foi contido pela polícia. Em Brasília também, a gente pôde acompanhar aquelas imagens fortíssimas das pessoas, mais de 8 mil pessoas invadindo ali o Planalto, subindo a rampa do Planalto, uma coisa assim que mexeu com todo brasileiro, chegou a arrepiar. Aí rolou muita hashtag, né, dizendo agora o gigante acordou, porque é muita coragem ir até o Planalto, subir a laje do Planalto para reivindicar os seus direitos. Eu não sei se a gente consegue ver essas imagens, a gente pode ir acompanhando. Estamos vendo, Bianca. Estamos vendo, ok. Agora eu pude ter o retorno aqui. Essas imagens aí que a gente pode acompanhar. Pessoal, são imagens de Brasília, né? Sim, imagens de Brasília. Pedindo paz. Muitos cartazes. É curioso ver que os cartazes, né, são curiosos, com frases tal, de manifestação. Enfim, Wagner. E assim, foram 11 capitais, né? Inclusive, até o final dessa semana, a expectativa é de que mais de 44 municípios participem dessas manifestações. Eu creio que até mais. Inclusive, estava olhando dados aqui, só no Paraná, 27 cidades já diminuíram a taxa de transporte público por causa dessas manifestações. Em outros estados também, várias cidades, 3 cidades do estado de São Paulo também já diminuíram aí as taxas de transporte público devido a essa manifestação. Eu acho que essa manifestação está sendo expressiva, acho que está sendo bacana, no sentido de reivindicar os direitos, e o povo está conseguindo alguma coisa, mas talvez não seja só isso que vai mudar o nosso país, Wagner. Com certeza. Bianca, obrigado, a gente conversa mais daqui a pouquinho. Ok. Eu quero agradecer imensamente, inclusive, ao Núcleo de Jornalismo aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, que tem essa parceria com a gente aqui no seu programa e nos mantém muito bem informados. A gente vai conversar agora com o cientista político, o Rudá Rissi, cientista político e social. A gente vai conversar um pouco sobre essas manifestações também. Rudá, boa tarde. Boa tarde, Wagner. Obrigado pelo convite, hein? Muito obrigado você pela participação. Rudá, explica pra gente o que significa todo esse movimento para o nosso país. Bom, em primeiro lugar, é um movimento especialmente de jovens, grande maioria, e ele tem uma característica totalmente diferente, inclusive da campanha das diretas, do movimento de impeachment, dos caras pintados, do impeachment do Collor, porque ele não tem liderança. Na campanha das diretas, os partidos políticos, os líderes políticos apareciam na direção. Nos caras pintados, na queda do Collor, era um movimento estudantil, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, agora não. Aliás, quando aparece alguma bandeira de alguma organização ou partido, os manifestantes, na maioria, falam para baixar.
Esse é um movimento típico do século XXI, é um movimento das redes sociais, né, do Facebook, do Twitter. E isso faz com que, obviamente, as organizações mais tradicionais da política, como os partidos e as suas lideranças e os governos, fiquem perplexos, atordoados, né? Nós, nesse momento, estamos vivendo hoje uma segunda fase, talvez seja a terceira. A segunda foi, já nessa semana, a tentativa de algumas pessoas com má intenção, baderneiros, no final das manifestações, não durante toda a manifestação, tentaram se aproveitar daquela força política da mobilização e começaram a depredar, como a Bianca falou agora há pouco. Mas nós estamos hoje, nesse momento, vivendo na internet um terceiro movimento muito importante, que é o seguinte: começaram a sair pautas ou agendas de negociação unificada no país. O Anonymous acabou de publicar 5 pontos. Aqui em Belo Horizonte, os jovens que estão no Facebook apresentaram mais ou menos 10 pontos para o prefeito, a mesma coisa para o governador de Minas e para a presidente Dilma. Então, nós estamos numa fase agora que as lideranças estão começando a tentar elaborar uma unificação para tentar realmente negociar e mudar o país e não ficar só na rua. Agora, Rudá, desculpa, você falou que esse é um movimento típico do século XXI, que tem aí as redes sociais como um grande suporte. A gente sabe que no século XXI, redes sociais, internet, a gente vive uma sociedade que também é muito instantânea. Hoje existe uma coisa enorme, mas será que daqui a pouco, quando esse assunto se acalmar, tudo vai ser esquecido? Ou realmente a gente vive um momento de transição e aí o jovem está se tornando, está resgatando o patriotismo? Pois é, Wagner. Essa é uma pergunta que só as próximas semanas... O futuro dirá. Porque na verdade são hipóteses, né? Quais são as hipóteses com as quais a gente está trabalhando, o grupo que trabalha comigo nessas análises sociológicas? A primeira possibilidade é essa que você falou, ou seja, os prefeitos começam a responder a uma das demandas, e não todas, porque são centenas, como por exemplo a questão do transporte. A Bianca já falou que muitos municípios estão abaixando o preço da passagem de ônibus para tentar conter qualquer tipo de pressão, e aí o movimento pode se desfazer pouco a pouco. Não o sentimento, mas a manifestação de rua. Uma outra possibilidade é essa que eu estava falando. Algumas forças políticas que estão nas manifestações começam, através das redes sociais, tentar organizar aí uma agenda única ou mais enxuta, e aí tentar, na negociação, não ser só uma manifestação de rua, mas ser uma pauta de mudança política, de fato. E tem uma terceira possibilidade que a gente não pode negar, que é ter algumas forças oportunistas, inclusive já constituídas, que se lançam como lideranças e tentam falar pela mobilização, que é um caminho dos piores, né? Nós temos essas 3 possibilidades, Wagner. Agora, dentro dessas análises, Ricardo, eu também acompanhando aí as redes sociais, eu vejo que existe algumas coisas de crítica ao governo atual, crítica a Dilma. Você acha que existe alguma chance disso crescer e, de repente, a gente ter um retorno aí de 20 anos e ter um impeachment novamente? Você está perguntando para mmim? Exatamente. Desculpa. É que o meu nome é Rudá e você falou Ricardo. Desculpa, Rudá, confundi aqui os nomes, desculpa. Eu costumo falar para os jornalistas que nem minha mãe sabe dizer o meu nome direito, então tá tudo em casa. Mas veja, acho que pode sim, mas não é totalmente certo. Por quê? Porque como é muito difuso, você vê, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, sindicalistas que são ligados à CUT, que estão em greve, eles estão tentando aumentar a tensão e a pressão sobre o governador, que é do PSDB. Já em São Paulo, ontem, você já via à noite uma manifestação contra o PT e o PSDB. Agora, nacionalmente, o que nós temos de novo? Por que a gente não pode ter certeza se vai ou não? Por que essa tua pergunta é uma possibilidade aberta? Saiu a pesquisa agora, há poucas horas, uma pesquisa da CNI e do IBOP, mostrando que a popularidade da Dilma já caiu. Pouco menos de 10%, mas caiu.
Então, o que eu não sei é se caiu só dela ou se grande parte dos governantes de vários partidos, de municípios e governos estaduais também estão caindo nesse momento. Porque o Datafolha publicou hoje uma pesquisa que revela que a grande parte dos paulistanos não confia mais nem no Congresso, nem nos políticos, nem em partidos políticos, nem no judiciário e nem nas Forças Armadas. Quer dizer, existe uma insatisfação generalizada nesse momento em relação às instituições do Brasil. Quer dizer, os brasileiros estão achando que não estão sendo respeitados nem representados nesse momento em todas as esferas, né? Com certeza. O que a gente tem comentado aqui, inclusive, quando essas notícias têm aparecido no programa. Não é um movimento que tem um partido, não é um movimento que está contra determinado partido, né? Realmente é apartidário. É interessante esse movimento. Sim, é uma novidade muito importante para o país, algo que não se esperava, é como um raio em céu azul, né? Agora, e o que é mais importante, talvez a gente entender, é que vai ter uma dinâmica própria dessas mobilizações de rua. O que eu acho é que o enfrentamento com a polícia pode aumentar ainda mais a radicalização do movimento. Por isso que é muito importante que a gente saiba dosar exatamente essa apreensão que todo governante tem que ter em relação à segurança pública e à manutenção do patrimônio público, mas também não tentar entrar em algumas provocações de grupos menores, porque nós vimos que se alastrou isso no Brasil a partir de uma ação que eu considero equivocada da Polícia Militar de São Paulo, na cidade de São Paulo. Aí se alastrou. Ok. Rudá, muito obrigado pela sua participação. Uma ótima tarde para você. Para vocês também, obrigado pelo convite. Obrigado. O seu programa vai fazer uma paradinha rápida para o intervalo, não sai daí. No próximo bloco, a gente vai conversar com o pastor Oliveiros Júnior justamente sobre qual é o papel do cristão, como é que a gente vê pelos olhos do cristianismo esse movimento que está acontecendo aí no Brasil, esse movimento grande que você está acompanhando, todas as informações aqui no seu programa. Não sai daí, a gente volta já.